Bom, vamos lá dar uma conversada sobre os nossos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, gente, são as moléculas mais simples que a gente vai ter na química orgânica, formada praticamente por hidrogênio e carbono, certo? Esse grande grupo aqui dos hidrocarbonetos, ele vai se dividir em três grupos principais. O grupo que só faz ligação simples, o grupo que faz ligações, pelo menos uma ligação dupla, e o grupo que vai fazer pelo menos uma ligação tripla, ok? E cada um desses grupos vai receber um nome em especial. O que só faz ligação simples é o grupo dos alcanos, o que faz a ligação dupla dos alcenos e o que faz ligação tripla dos alcinos. E aqui a gente já começa a ter uma ideia, né, por que o nome deles mudam quando a gente vai aumentando aí as ligações, tá? Então, o alcano, ele vai ser só ligações simples. O alceno vai ter pelo menos uma dupla e o alcino, ele vai ter pelo menos uma tripla, tá? Então, a partir daí, a gente começa a ver os principais grupos aí que nós temos. Bom, vamos começar a conversar sobre os alcanos, que são os que só fazem as ligações simples. O alcano mais simples que eu vou ter seria um carbono, e para o meu carbono estar completo, eu precisaria de mais 4 hidrogênios para estar ligando, né, a quantidade aí de átomos, né, para formar a nossa regra do octeto. Então, nesse caso aqui, eu tenho um carbono, o meu prefixo vai ser met, só ligações simples, an, e é um hidrocarboneto, então eu tenho o final O, tá? Então, ele é o CH4. Se eu quiser retirar um hidrogênio desse metano para se transformar no nosso ligante metil, ele vai ser o nosso CH3, ok? Próximo da lista, complicando um pouquinho mais, 2 carbonos. Novamente, para fazer aqui deixar completo, eu preciso completar com os hidrogênios para formar as 4 ligações de cada carbono. Tenho 2 carbonos. Qual que é o meu prefixo aqui? Eu tenho o et, só ligações duplas, o an, hidrocarboneto O. Nesse caso, eu tenho o C2H1, 2, 3, 4, 5, 6. C2H6. Se eu quiser tirar um hidrogênio dele, tanto faz se eu for tirar desse carbono ou desse, tá? Porque é como se fosse a mesma molécula, só depende aí se eu tô olhando de que lado que eu tô girando a minha molécula, ok? Então, tirei lá um hidrogênio, eu vou ter o nosso etil, que é o CH2CH3. Ou o que a gente pode colocar mais abreviado, né? CH2H5, ok? Vamos começar a complicar um pouquinho aí essa história para a gente ver onde vai dar. Vamos fazer com 3 carbonos. Novamente, completar aqui os hidrogênios. Completei, ok? Então, 3 carbonos, qual que é o meu nome? Prop. Só ligações simples, an, hidrocarboneto O. Então, eu tenho o propano, que vai ser o C3H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8, ok?
A partir do propano, a gente já começa a conseguir fazer aquela fórmula, né, dos tracinhos que nem todo mundo gosta, né, que é como se em cada pontinha aqui tivesse um carbono, ok? Então, vamos ver aqui o que dá para a gente fazer. Se eu tirar um hidrogênio dessa ponta ou dessa ponta, vai ser a mesma coisa. Então, eu posso fazer um propil tirando um hidrogênio aqui ou aqui. Então, eu vou ter o nosso N, esse N é de normal, propil. Ok? E daí eu completo com os hidrogênios, H2, H2. Só que se eu tirar um hidrogênio aqui do meio, que também é uma outra possibilidade, eu vou ter um outro ligante. Então, se eu tiro aqui do meio, eu vou ter um isopropil. Também completo, CH3, H2, ok? E o nosso propil, tanto faz se for o N-propil ou o isopropil, ele vai ser o C3H7, ok? Bom, vamos complicar um pouquinho mais aqui para ver o que ficaria com 4 carbonos. Ligando aqui todos os hidrogênios. Então, o que eu tenho aqui? 4 carbonos, eu tenho o but. Só ligação simples AN, hidrocarboneto O, ok? Então, nesse caso, eu vou ter o C4H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, C4H10. Tanto faz eu tirar um hidrogênio dessa ponta aqui ou dessa ponta aqui. Então, se eu tiro dessas pontas, eu vou ter o nosso N-butil, que também é de normal, tá? Só que eu também posso tirar aqui do centro. Então, se eu tiro do centro, eu vou estar tirando de um carbono secundário. Então, só para a gente lembrar o que seria aí um carbono secundário. É um carbono que está fazendo ligações com 2 carbonos. Então, esse é um secundário, ok? Então, por ser secundário, vai ser o meu sec-butil. Tá, mas eu só tenho o butano com cadeia simples? Eu não tenho um butano com cadeia ramificada? Tenho. Posso fazer um butano da seguinte forma também, tá? Eu vou ter um radical de 4 carbonos também. E daí, da onde que eu posso tirar hidrogênios dele? Então, eu vou ter hidrogênio aqui, 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 aqui. Posso tirar um hidrogênio aqui nessa ponta ou nessa ponta, que vai ser a mesma coisa. E daí, nesse caso aqui, eu vou ter o nosso isobutil. E se eu resolver tirar, daí vai ficar dessa forma, né? Só que se eu resolver tirar desse carbono aqui do centro, tá? Eu vou ter um carbono terciário. Que ele já vai estar fazendo ligação com
3 carbonos. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Esse daqui é um terciário. Eu vou ter, então, o meu terc-butil. E esse daqui que eu tiro aqui na ponta, que eu já falei, né, que era o nosso isobutil. Ok? Então, a base é mais ou menos essa, tá? Daí, eu só vou aumentando a minha quantidade de carbonos indefinidamente e posso começar a complicar fazendo mais ligações, tá? Posso começar a colocar ligantes, então posso colocar metil, posso colocar 2 carbonos, que vai dar um etil, posso colocar 3 carbonos. Só que daí a gente já começa a ver algumas coisas diferentes. Eu vou virar aqui a página para fazer mais espaçado, tá? Para ficar melhor. Se eu faço uma cadeia com, por exemplo, 6 carbonos, tá? Vou colocar um metil aqui na ponta, vou colocar um etil aqui, CH3, CH2, aqui vai ficar com CH3, e nesse carbono aqui, eu vou colocar um N-butil. Então, 1, 2, 3. Molécula quase que não cabe aqui na folha, né? Então, vamos diminuir aqui um pouquinho. Então, nesse caso aqui, lembrando, como que a gente dá nome na nossa cadeia? A gente tem que decidir qual que é a nossa cadeia principal. O que decide qual que é a nossa cadeia principal? A quantidade de carbonos que nós vamos ter, né, na nossa cadeia. Então, a minha cadeia principal seria essa daqui. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso ter uma cadeia maior ainda. Então, eu posso começar a minha cadeia aqui. E daí o aluno surta nessa hora, porque ele só consegue pensar em linha reta. E eu posso subir aqui. E daí eu vou ter essa cadeia aqui. Então, quantos carbonos vai passar a ter a minha cadeia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Nossa, eu aumentei de 6, né? Se tivesse aqui em linha reta, para 9. Então, para as pessoas que surtam, né, com essas coisas, vamos com calma. Então, os nossos ligantes, eles mudam também. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um metil, e esse daqui é um ligante de 3 carbonos. A gente já viu ele, né, que seria aí o nosso isopropil. E aqui o nosso metil. Então, nesse caso aqui, eu começo a numerar desse carbono aqui, porque o meu primeiro ligante vai estar mais próximo a essa extremidade, né, do que se eu começasse a numerar por essa outra aqui. Então, independente aí do nome que ele vai ganhar depois, quantos carbonos ele tem? Tem 9. Então, ele vai ser alguma coisa no só ligação simples, o hidrocarboneto. Então, eu vou ter um nonano. E daí começa os nossos ligantes, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um metil no meu carbono 3 e vou ter um isopropil no meu carbono 5. Então, nesse caso aqui,
eu vou ter um 3-metil, 5-isopropil, nonano, tá? Então, esse é o nome dessa molécula aqui que a gente fez agora no improviso, ok? Então, a partir disso, a gente começa a florear as moléculas, mas a base seria isso daqui, ok? Então, conseguimos já falar um pouquinho sobre os alcanos.